Salve pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o curso preparatório, realizando questões, preparação, como dizia, para os concursos de carreiras policiais. Eu selecionei alguns exercícios do Sebrasp para a gente testar o seu conhecimento em direito administrativo, especialmente aqui eu vou dar uma abordagem bacana de questões de certo ou errado, como habitualmente cobrados por essa banca, o Sebrasp. Eu estou tomando de base concursos como o da Polícia Civil, daqui do Distrito Federal, bem como também Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Todas as provas organizadas pelo Sebrasp, tá ok? Então, vamos iniciar esse curso agora. Outros vídeos, né, também serão feitos aqui e colocados aqui na nossa página. Siga-nos no Instagram e aí gradualmente eu vou avisando vocês por lá. Valeu? De olho na telinha então, vamos nessa. A validade de um ato administrativo se vincula, entre outros aspectos, A validade de um ato administrativo se vincula, entre outros aspectos, à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamento para a tomada de decisão do gestor público. Certinho até aqui. Sejam razões de fato, sejam razões de direito, inclusive para demonstrar qual seria a melhor alternativa no caso concreto. Correto. Gabarito aqui correto. A questão está fazendo alusão à motivação e também por Gaston Gesser, né, debatido, defendido, né, jurista francês, nós temos a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Seguinte, vem cá comigo. É muito simples. A motivação é a exposição dos fundamentos de fato e de direito que determinam ou autorizam a realização do ato. A teoria defendida por Gaston Gesser, que foi idealizada originariamente, né, pelo Tribunal Administrativo francês, mas que foi bastante defendido e divulgada e aprofundadamente estudada pelo jurista francês Gaston Gesser, essa teoria nos explica que uma vez dada a motivação do ato administrativo, esse ato se atrela aos motivos que foram elencados na motivação, de forma que, se a motivação retrata um motivo mentiroso ou um motivo insuficiente, aquém do necessário para a prática do ato, esse ato administrativo está eivado de vício no motivo. Ele é um ato nulo, já que o vício no motivo não admite convalidação. Então grava aí, ó. Uma vez motivado, a motivação se vincula ao ato administrativo como condição de validade, teoria dos motivos determinantes. E qual a consequência dessa teoria aplicada em termos práticos? Ora, é muito simples. Se você dá a motivação e a motivação se atrela ao ato, isso viabiliza controle do ato. Um controle, por exemplo, social, em que a população entende o porquê foi praticado o ato administrativo e, caso discorde, por exemplo, do mérito de sua realização, questione a própria administração pública, ou ainda, se está se sentindo violado de um direito ou ameaçado da violação do direito, por que não? Demandar judicialmente, ou também é possível recorrer administrativamente para poder resguardar os seus direitos e liberdades. Tá ok? Então a participação social da população, entre outras formas de controle, como controle externo e controle interno, pelo próprio poder público, tem como fundamento a motivação do ato administrativo e a vinculação dela com o ato que lhe dá causa. Ou melhor, que dela é causado. Fechou? Vamos para a próxima questãozinha, muito interessante. Questão número 2. Para isso, vamos ler o texto. Manuel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor, subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente disso, Manuel aplicou de forma imediata, pena de demissão a Caio. Cadê o contraditório para a defesa, não é verdade? Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada e julgado. Claro que não. Servidores estáveis podem perder seus cargos por decisão judicial transitada e julgado, também por meio de um processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa. Alegou ainda que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo, portanto, deveria ser anulado. Peraí, vício no motivo? De fato, né? Se o ato administrativo praticado ele não tem uma correlação com os motivos que foram apresentados, apresenta-se aqui um vício no motivo, ou melhor dizendo, até voltando um passo atrás, se a motivação dada não condiz com a realidade dos fundamentos de fato e de direito que causaram o ato, sim, nós temos um vício no motivo. Eu só aqui não estou muito esclarecido de onde ele verificou isso, né? Vamos seguir aqui para ver se as alternativas tratam do tema. Então, continuando, alegou ainda que o ato que aplicou a pena possui vício no motivo e, portanto, deveria ser anulado.
Com relação a tudo isso, vamos ao item 2. A alegação de cá está correta quanto à anulação do ato, porquanto o vício de motivo está relacionado à inobservância das formalidades essenciais à existência do ato administrativo. Ah, tá aqui, ó, errado. Ele no texto fez uma abordagem confusa e aí realmente, numa primeira leitura, induz o candidato a erro. O que acontece? Ele está considerando que a inobservância de formalidades essenciais, que aqui seria o processo administrativo disciplinar, importa no vício do motivo, o que está errado. A falta de observância de formalidades essenciais no direito, tais como o PAD, é causa de vício na forma, não no vício do motivo. Por isso o erro da questão, muito cuidado. É até importante enfatizar mais uma vez que os servidores estáveis podem perder seus cargos por decisão judicial transitar em julgado, mas também por decisão administrativa, desde que assegure impade o contraditório com a defesa. Também é correto afirmar que, por excesso de endividamento dos cofres públicos, especificamente lá no artigo 69, parágrafo 4º da Constituição Federal, o servidor público também, apesar de estável, pode perder seu cargo. E, finalmente, apesar de depender de regulação por meio de lei complementar, a regulamentação ainda não aconteceu, mas, enfim, pelo menos não que eu tenha notícia em âmbito federal, mas o servidor estável também pode, quando isso acontecer, vir a perder o seu cargo em face de uma reprovação em avaliação de desempenho periódica, assegurado contraditório para a defesa. Então, cravou-se aqui o entendimento que não é só decisão judicial transitar no julgado que permite o servidor público perder o cargo. E aqui o erro específico da questão é dizer que o vício, né, que o vício aqui é vício no motivo, a falta de processo disciplinar induz vício na forma. Tomem cuidado. Adiante. Mesma historinha, direto a item 3, Manuel não agiu corretamente, porquanto mesmo tendo conhecimento do fato, não poderia ter punido o CAI de forma sumária, realmente, sem lhe oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa. Correto. Olha aí, tudo que já foi analisado na telinha anterior. Vamos para a próxima. João, servidor público estável da Cefaz, por negligência, deixou de realizar cobrança de ICMS de determinada empresa. Messias, chefe de João, tendo tomado conhecimento do fato, resolveu instaurar processo administrativo, ao final do qual foi aplicada a pena de suspensão a João. Inconformado com a punição, João interpôs recurso administrativo visando reverter a decisão. Após a análise do recurso, a instância superior decidiu revogar a punição por motivo de ilegalidade. Acerca dessa situação hipotética, julgo o próximo item. Vamos com calma, de trás para frente. Se ele recorreu à instância superior questionando a validade, repare, vamos ver, ao final do qual foi aplicada a pena de suspensão, João, inconformado, veja que da punição, João interpôs recurso administrativo visando reverter a decisão e a instância superior decidiu revogar frente à ilegalidade. Está errado, né? Quando você detecta, diagnostica invalidade, ilegalidade, você promove anulação e não revogação, né? Galinha morta essa questãozinha aqui, hein? Ainda, vamos ver aqui. Assim, no geral, o texto pode ser criticado, especialmente nesse ponto, e parece que a assertiva, inclusive, vai nela. 4. Foi acertada a decisão revogadora da punição, porquanto a revogação de ato administrativo ocorre quando a administração suprime ato produzindo em desconformidade com a lei. Errado, aqui é caso de anulação, conforme explicado. Então, gabarito da questão, errado. E para encerrar, questãozinha número 5. A alta executoriedade é um atributo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade do Poder Judiciário interceder. Apesar da alta executoriedade ser uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado, a sua utilização deve ser feita com parcimônia, para que a administração não lese inapropriadamente direitos do particular. Questãozinha correta. É aquela situação em que a decisão é tomada, né? A administração pública toma a decisão e, graças à alta executoriedade, bota em execução, podendo, sem muitos cuidados, acabar agredindo direitos e liberdades do particular. Eu vou te dar um exemplo muito simples, que inclusive foi objeto de avaliação pelo STJ, num grau de recurso especial. Vamos ao exemplo. Quando a administração pública decide por demolir um imóvel, é auto-executável. Ela decide e bota em execução a demolição. Ela emite a ordem de demolição e demole, correto? E aí qual o problema? Se existe, por exemplo, um imóvel habitado, seria possível a administração pública determinar a demolição? Veja, um imóvel, uma casa, por exemplo, habitada, seria possível a auto-executoriedade, a desnecessidade de mandado judicial para a demolição dessa casa? Muito bem, isso foi colocado em xeque junto ao STJ e no recurso especial 1.217 e 234 ele asseverou Paraíba, caso que veio da Paraíba,
o STJ decidiu que, no caso de demolição de casa habitada, de imóvel habitado, é necessária a decisão judicial, né, o mandado judicial para que haja o efetivo cumprimento, inclusive, na ocasião do cumprimento, deve ali se colocar presente um oficial de justiça para acompanhar a demolição. E o que representa isso? Representa justamente o entendimento do judiciário de que a auto-executoriedade dos atos deve ter limites, para que não sejam agredidos liberdades e direitos tão festejados, tão protegidos na Constituição Federal, aqui especialmente o direito à propriedade. Valeu? Espero que tenha gostado. Outras resoluções virão, né? Certamente aqui colocaremos à disposição de vocês aqui no canal do YouTube. Como eu disse no iniciozinho, nos acompanhe lá no Instagram, que eu vou gradualmente também fazendo a divulgação desses novos vídeos. Valeu!